Vamos chamar aqui nossos primeiros convidados aqui. Fernando Augusto Fernandes, jurista, advogado. Muito bem-vindo, Fernando. Tudo bem? Tudo bem? Um dia conturbado, né, hoje, né? Fernando. Mas veja que coisa. Primeiro comentário nós não vimos os helicópteros em volta do Bolsonaro, não vimos a condução coercitiva do Bolsonaro, ou seja, e nem queremos isso, né? Nós estamos dizendo o seguinte, que está sendo respeitado o devido processo legal. Até agora não surgiu nenhuma imagem de dentro da casa, né? Espero que não surja. É só para dizer que nós defendemos a legalidade. E eu preciso fazer uma observação para comentar este caso. Eu não conheço os autos, não conheço a decisão judicial, certo? E vou comentar, portanto, por alto, vou comentar politicamente o caso e fazer esclarecimentos jurídicos. Não vou dar opinião sobre o processo em si, porque eu não tenho conhecimento, mas posso, evidentemente, esclarecer todas as dúvidas aqui e debater. A Zenha aqui. Bem-vindo, a Zenha. Não. Tá bonito a Zenha, né? Não, é porque vocês elogiaram muito a camisa do Lula e eu achei que o dia hoje valia botar uma camisa. Tá maravilhosa essa camisa aí. Eu peço desculpas de estar de terno e gravata. Porque a gente precisa celebrar, né, gente? Não é sempre que a gente tem uma notícia tão boa quanto a de hoje. Não quero, assim, festejar prisão de ninguém. Desgraça alheia, porém é importante quando as coisas vão se desvendando, né? O que acontece é que, nesse caso específico, nós funcionamos como vítimas. Por isso, a manifestação. Ninguém deseja que ninguém seja preso, a desgraça alheia, como disse. Mas é o seguinte, como nós somos vítimas, quando uma mãe vê o acusado de homicídio do filho ser preso, ela se sente mais segura, né? Então, neste caso específico, nós estamos no sentido mais seguro na sociedade sobre o fato do judiciário estar funcionando. E esperamos que tenha o devido processo legal em relação a ele. Mas a situação é muito complicada, porque se os procedimentos realmente funcionarem e as investigações forem a fundo, nós temos múltiplas... Eu queria só fazer um detalhe aqui, porque é um pouco confuso a quem está de fora no momento, porque nós não tivemos acesso à decisão que determinou prisões e buscas e apreensões. Mas há um princípio no direito que as provas obtidas numa busca e apreensão elas podem servir como prova emprestadas a múltiplos procedimentos investigatórios. E, da mesma maneira, a busca e apreensão pode ser feita por uma razão jurídica e haver encontro fortuito de prova. O que é isso? Ingressa-se numa casa à procura de cocaína. Chega-se lá e tem um corpo. Bom, a descoberta desse corpo é uma descoberta legal, porque houve autorização de ingresso na casa. Ou seja, é possível que haja uma busca e apreensão relacionada ao crime de falsificação de documento público e que lá, se no telefone celular, ou na nuvem, ou na casa, se ache um elemento de outra investigação relacionada a dia 8 de janeiro. Então, é só para fazer isso. Qual é a razão da busca e apreensão? O que parece, falsificação de documento público, inserção de dados falsos no sistema do SUS, mas o seguinte, mas essa busca e apreensão serve a todas as investigações aos quais o Bolsonaro está sendo investigado, assim como os outros. O Fernando, uma pergunta. O que você achou da Michelle tomar a vacina e não vacinar a filha? Isso é uma pergunta, é uma opinião sua, né? Acho que você não é especialista em saúde, mas pode dizer do ponto de vista legal. Em segundo lugar, é possível quebrar a senha? Já aconteceu de obter os dados da nuvem, do celular, mesmo com... A pessoa não é obrigada, né, pela lei, a fornecer a senha, é isso? Bom, vamos lá. Produzir prova contra si mesmo, né? Uhum. Primeiro, quanto à criança ou adolescente.
Na minha visão, quem tem o pátrio poder, que ainda, apesar dos termos hoje todos, todas e todos, ainda chama pátrio poder, ou o poder familiar, ou a obrigação com a criança e adolescente, tem obrigação de cuidar da saúde desta. Portanto, na minha visão, se os pais não vacinam a criança e adolescente, eles devem responder em relação a isso, tanto do ponto de vista criminal, quanto, evidentemente, na parte do direito de família. Porque está rompendo as obrigações legais. Não existe... Não, veja, eu vivo discutindo isso, questões interessantes. Uma criança chega a um hospital e precisa de uma transfusão de sangue, certo? Num acidente de carro. O pai pode dizer, não, minha filha é da religião X, eu não permito que ela receba transfusão de sangue? Minha opinião, não pode. Não pode. É obrigação. A partir daquele momento, o médico tem que tomar todas as providências necessárias para salvar a vida da criança. Porque nós estamos aí diante de questões de direito público, não do âmbito privado. O sujeito adulto pode se autolesionar. Pode escolher, eu não vou tomar sangue. Aí nós vamos ter um seguinte detalhe. O que acontece quando o sujeito apaga, não tem mais condição de tomar as decisões? Minha opinião, o médico tem que tomá-la. Certo? Porque a partir do momento que ele não tem mais condição de se autogerir, cabe ao médico tomar a decisão. E o médico não pode, evidentemente, deixar o sujeito morrer. Ou seja, as questões são complexas. Mas quando se trata de criança e adolescente, nós estamos diante do direito público. Portanto, minha opinião, os dois faltaram com os deveres com a criança e adolescente. Cabe uma ação do Conselho Tutelar, só para a gente entender, Fernando. Cabe, espero que seja tomada. Como exemplo, não porque ele é Bolsonaro, como exemplo que os pais têm o dever de vacinar as crianças. Porque uma hora é para a Covid, daqui a pouco nós estamos com outro tipo de vacina, nós vamos fazer o quê? Bom, a segunda questão era sobre a senha nos celulares e, olha, eu diria que eu não sou um advogado de pouca experiência. Comecei a advogar, eu tinha cabelo ainda, então você imagina o tempo que isso faz. Além do que, o meu pai, que virou estrela ano passado, se foi do mundo terreno com 63 anos de advocacia. Então, vamos dizer, eu nasci dentro desse... O que acontece é o seguinte, dos casos, primeiro vamos à prática e ao direito. Na prática, hoje o Estado tem condição, em quase 100% dos casos, de quebrar a senha dos telefones. Uhum. Em alguns casos, nos iPhones mais modernos, existe uma forma do usuário tornar muito difícil isso. Eu não vou ensinar aqui. Uhum. Né? E o Bolsonaro deve ter o iPhone mais novo, ele acabou de vir dos Estados Unidos, né? Me desculpe esse negócio tocando aqui, eu deveria ter tirado. Tem um comentário muito engraçado. Não sei, mas... Desculpa, só a senha do celular é fácil, 1964. Ou 666, né? É a da besta. Leila, muito bom, Leila. Pode ser 666, hein? Vamos lá. E de cabeça para baixo, em hebraico. Bom, mas fora as piadas, o que acontece é assim, existe possibilidade, existe determinadas situações em que acessar o aparelho físico pode ser difícil, muito difícil. Mas, na maioria dos casos, a Polícia Federal tem condições de quebrar a senha. Veja o que aconteceu com a Lava Jato. Outra coisa, a Polícia Federal tem condições de quebrar as senhas da nuvem. Como? Oficiando diretamente os provedores. Certo? Já peguei casos em que tudo estava na nuvem. Backup de WhatsApp, backup de... Então,
E o seguinte, e como eles são primários, há uma grande possibilidade de ter informação. Além do que, apagar informação no telefone físico é o mesmo que nada. O que pode ter ocorrido é ele ter mudado de aparelho nos Estados Unidos. E aí o aparelho anterior está lá. Por isso, alguns dias atrás, eu na ICL cantei a pedra. É necessário busca e apreensão na casa do Bolsonaro, do seu celular, e apoio do FBI para fazer a busca e apreensão lá. E dos seus assessores. Eu não tinha falado de prisão, mas parece que eu estou virando médium vidente daqui a pouco. Pai Fernando vai fazer consulta. Entendeu? Então... Já tem aqui o Pai Rovai, que eu não sei se você sabe que é uma marca desse blogueiro. Sim. Agora, Pai Fernando Augusto. Tem que ser nome composto, eu acho. Mas quem está vestido de pai hoje sou eu, hein? O pai Luiz Carlos. O charuto, cadê o charuto? Aqui temos. Eu queria você interrompeu o seu pensamento, Fernando. Você vai fazer não, você pode me fazer pergunta, eu ajudo aí. Estava dizendo que não tem... Agora, a Polícia Federal tem instrumentos para quebrar a senha, na maioria das vezes, do telefone físico, e tem instrumentos, o Estado tem instrumentos para quebrar a senha das nuvens. Pode ter dificuldades em relação a ter várias nuvens, usuários diferentes, etc. Mas... Qual a importância de prender o Cid, né, que era o braço direito do Bolsonaro, que parece que fazia pagamentos? Você acha possível que ali no celular do Cid ali tenha a minuta do golpe, por exemplo? Você acha que isso pode, como você disse, que a ação foi da vacina, mas se encontrarem um corpo ali, isso pode ser compartilhado com outras investigações? Evidente. É disso que você está falando. Se achar lá no Cid, no celular do Cid, que foi preso, alguma informação, isso também pode ser compartilhado. Quer dizer, o Bolsonaro pode se complicar em outras apurações, os atos antidemocráticos e assim por diante. Veja, primeiro é fundamental relembrar a decisão do Alexandre de Moraes fixando a competência da Justiça Civil e Comum, e neste caso, nesse momento do Supremo Tribunal Federal, para julgar os militares em relação aos atos do dia 8. Eu, inclusive, Lênio Streck, eu sou estagiário do Lênio, não sei se você sabe, escrevemos um artigo na Folha de São Paulo falando da necessidade de julgar inconstitucional, isso está no Supremo, a alteração do conceito do crime militar para crimes dolosos contra a vida. Isso está em andamento no Supremo Tribunal Federal e, na minha opinião, o crime de militar contra civil tem que ser inteiro na justiça comum. Mas o Alexandre fixou isso, pelo menos, no crime do dia 8. Essa operação não teria saído se não fosse isso. Entendo. Porque nós estamos... Porque há busca, inclusive, em relação a militar. Esse sujeito é um militar da ativa. Sim. Certo? E está preso pelos civis. Só lembrando aqui o seguinte, eu tenho repetido que nós temos só 3 poderes na República, legislativo, executivo e judiciário. E todo poder emana do povo, do voto. Os militares são funcionários que servem aos civis. Não existe poder moderador nem nada disso. Então, assim, essa operação saiu porque foi fixada a competência do Supremo Tribunal Federal para isso. E, evidentemente, tudo que for... Como é muito cedo ainda, nós sabemos o seguinte, que por mais cuidado que uma pessoa tenha, é difícil não deixar rastro, né? Difícil não deixar. Porque, geralmente, quando você faz uma busca e apreensão em tantas pessoas, geralmente, aquela figura do psicopata do filme Hannibal, que o cara deixa tudo limpinho, né? Não tem rastro de nada, é muito difícil. Na verdade, a grande possibilidade é que alguns elementos sejam achados. Mesmo com um tendo desaparecido com o telefone celular, você vai acabar achando
em outro telefone celular uma mensagem que se relaciona a um celular que desapareceu. Ou seja, olha o problema. Agora, sim, você tem direito, todo cidadão tem direito de não entregar prova contra si mesmo. Certo? Muito bem. Este direito não pode ser usado contra o indivíduo. Ou seja, eu não vou entregar a senha. Em que pese o Bolsonaro ter dito numa entrevista, acabei de ver alguma coisa pelo seu advogado, dizendo que o celular não tinha senha. Se não tem senha, provavelmente ele tem outro. Né? Mas o que eu estou falando é possível que se ache em outros celulares apreendidos, em outras pessoas, contatos com um celular que não existe. Em que pese o sujeito poder dizer eu não entrego a senha, e o entregar a senha não pode ser utilizada contra ele, o fato é não achar o telefone celular ou ter dificuldade, o Estado ter dificuldade, é elemento para manter prisões preventivas ou até para decretar outras. Porque você não entregar a senha e se reservar o direito de permanecer calado, não pode ser usado contra, mas o Estado tem o direito de ir atrás do material. E desaparecer com elementos de prova não é direito. É razão para prisão preventiva. Porque, veja, eu posso dizer, chega num cofre, certo? Qual é a senha do cofre? Não dou. Ok, isso não é razão para prisão preventiva. Mas é o seguinte, se o Estado precisa abrir o cofre, arromba. Agora, se o Estado arrombar o cofre e dentro tiver elementos que precisam ser achados e que tenha dúvida de que os réus estão agindo de forma a dificultar a investigação ou desaparecer com elementos, é razão para prisão. Ah, entendo. Interessante. Tem uma linha aí, né? Uma linha tênue. Eu posso dizer, eu não tenho direito, eu tenho direito de não fornecer prova contra mim mesmo, mas eu posso queimar o documento? Mas eu posso desaparecer com o celular? Não, isso não é direito. O Fernando, no Sadri tinha uma pergunta, eu acho. Não, pode fazer. Eu queria perguntar sobre o seguinte, sobre a questão das delações. Né? A gente tem uma postura contrária a esse esquema de prender e deixar o cara lá até o cara delatar. Mas aí eu me pergunto, assim, no caso do Anderson Torres, eu já falei assim até com outros advogados aqui. No caso, um deles foi o Fernando Vidal. O crime foi um crime de atentado à democracia. Né? Em qualquer país do mundo, quem tenta um golpe de Estado é preso e fica preso. O cara não é solto no dia seguinte. Eu desconheço isso. E o que ele tinha eram, entre outras provas, ele tinha um decreto um novo AI-5 na mão dele. Que ele disse que iria destruir. Que ele disse que iria destruir e que acho que foi você mesmo que esteve aqui e disse isso não foi feito por uma pessoa só, não é uma coisa de um advogadozinho de porta de cadeia. Ali teve uma banca, o decreto é relativamente perfeito do ponto de vista dos seus interesses. Bom, agora vem o Cid, vai ser preso, foi preso. Começa a entrar naquela disputa. Cara, se eu não delatar e ele delatar, eu tô frito. Não é assim que funciona? É o seguinte, primeiro, eu sou contra a delação premiada, mas a delação premiada está na legislação, certo? Significa que se algum deles quiser falar, tem que negociar com o Ministério Público, certo? Como eu não vou nem continuar comentando, pode negociar com o Ministério Público, mas eu não tenho esperança nenhuma em algum desses elementos fazer delação premiada. Máfia, gente, é máfia. Acho que o Estado terá condições de chegar às provas necessárias e haver punição. Então, eu acho que nós estamos falando, você falou de máfia, é uma organização criminosa, o que o PT não era. O Fernando, só lembrando, não querendo te interromper, mas o Adriano da Nóbrega, ele tinha tudo para fazer uma delação. Ele fugiu com medo de ser morto e acabou morto. Então, assim, essa é a regra de uma organização criminosa, de fato, dos milicianos. Né? Nós estamos tratando de gente ligada à milícia. Essa regra, eles não vão abrir o bico. Eu duvido que eles abram o bico.
Também acho. Eu acho que não precisamos elocubrar sobre esse assunto, porque... e acho que as prisões não têm que estar direcionadas a isso, nem devem estar. O Estado, certamente, o delegado Andrei, que é chefe da Polícia Federal, deve estar direcionado a fazer uma investigação técnica profunda em relação a isso. E acho que, inclusive, o que a gente está vendo aí da descrição, porque eu não estou olhando aqui, neste momento, a imprensa, mas o fato é que me parece que está sendo bem discreto a operação diante, óbvio, da possibilidade, né? Não há como você fazer um negócio desse e não vazar. Mas eu acredito que vai se fazer um trabalho técnico profundo e acho que eles podem botar baba de molho que vai dar isso aí, a gente não sabe, é um iceberg, você não sabe onde é que vai ser o fim desse problema, porque eles estão lambuzados todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, evidente que é difícil entrar numa cena de crime com sangue em tudo que é lugar, com uma chacina e não achar nada. Então, a situação é complicada. Acho que nós teremos notícia sem pressa de múltiplos elementos contra essa organização criminosa. Mensagem com pessoas que financiaram, mensagem com... Ou seja, você imagina o grau de informações que podem achar. Eu estou saindo de casa daqui a pouco para tomar a quinta dose, porque eu não quero o Zé Gotinha batendo aqui. Toque, toque, toque. Na Tomei ontem. Eu estou com medo do Zé Gotinha agora. Tomei ontem. Estava até com um pouco de dor de cabeça. Desculpa agora. Eu te interrompi, Dri. Não, imagina. Sabe o que eu ia perguntar? Porque agora a defesa do Bolsonaro está dizendo que ele não vai depor até ter conhecimento do processo. Vamos lá. Ele Pode tem direito... Ele não é obrigado a dar o depoimento? Vamos lá. Se intimado a comparecer, tem obrigação de comparecer. Ponto. Se não comparecer... Pode ser prisão, né? Além de prisão, pode ter condição coercitiva. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a condução coercitiva fora dos pré-requisitos do Código de Processo Penal. Qual o pré-requisito do Código de Processo Penal? Intimado para o ato, não comparece sem motivo justificado. Motivo justificado não tive acesso aos autos. Agora, então vai caber ao delegado, esse pedido para não comparecer, vai caber ao delegado deferir ou não o adiamento. Agora, comparecendo, ele tem o direito de permanecer calado. Ponto. Politicamente, ele está tentando que haja condução coercitiva, porque é para ele uma oportunidade política de se vitimizar. Fernando, eu não sei, Dri, Renato, se vocês assistiram à sessão ontem da votação do PL das fake news, e os bolsonaristas bateram muito, muito pesado. Então, houve um deputado que disse que o Alexandre de Moraes era parceiro do tráfico internacional de drogas e tal. Então, eles estão provocando o Alexandre de Moraes. Estão provocando o Alexandre de Moraes para que ele dê algum passo em falso, porque isso facilita muito a narrativa deles, né? E eles têm esse universo paralelo, do qual a gente não faz parte, mas a gente acompanha, em que tudo que o Bolsonaro gostaria agora era de uma condução coercitiva para sair como herói. Então, eu acho que... eu não acho que ele tenha coragem de fazer essa opção. Essa é a minha opinião. Acho que, do ponto de vista político, você pode ativar os seus militantes e etc., os mais radicais, mas tem o seguinte, não acho também que o Alexandre de Moraes ou o Supremo Tribunal Federal vá deixar de praticar atos em razão disso. E acho que a continuidade de ataque
ao Supremo Tribunal Federal e a ministro, como você está dizendo, simplesmente o coloca numa situação pior ainda. Porque os ministros supremos vão ter a seguinte análise: ou nós agimos para desmantelar o que nós já fomos vítima, inclusive fisicamente o Supremo, ou a democracia acaba de descarrilhar. Então, não vejo... ele está diante de um trator, de uma carreta, de 18 pneus. E se ele ficar na frente, vai ser atropelado. Eu fiquei muito impressionado com a sessão que eu assisti na íntegra ontem, porque, assim, os discursos dos bolsonaristas foram num tom muito acima do normal, assim, muito acima do que a gente já achava que era loucura, como esse de um militar que disse que o Alexandre de Moraes era um bandido, que ele tinha ajudado o tráfico internacional de drogas. Inclusive, isso vale uma hora, viu, Idri? Um corte, só para mostrar a loucura. Eles estão num pique de loucura que parece que 8 de janeiro nem aconteceu. Eles estão na ofensiva, é um negócio muito impressionante. E o seguinte, parece que eles não compreenderam o recado do Supremo Tribunal Federal do tamanho da condenação do Daniel da Silveira, né? Está preso. Está preso. Então, se eles estão nessa realidade paralela, eu entendo que o Estado brasileiro não vai recuar. Não pode, né? Não pode. Nem pode recuar, exato. E o seguinte, e aí, com base nisso, vai ser necessário pegar um cara desse que falou de besteira, por exemplo, e vai ser condenado também. Não tem saída. Porque isso não é liberdade de expressão, né? E ainda mais na conjuntura histórica que a gente está. Ele certamente violou o código de ética da própria Câmara. Então, assim, depois eu vou dar a dica. Eu vou fazer o corte e mando para vocês verem, Dri, Renato e Fernando, para vocês colocarem lá com um alerta. Lógico que ele não quer propagar isso, mas o tom de agressividade da sessão me chamou muita atenção. Me chamou muita, muita atenção. Porque o que estava em jogo ontem era o âmago do bolsonarismo, o direito de... Não é por acaso que o Eduardo Bolsonaro disse que só foi eleito por causa das fake news. Ele não disse isso, das redes sociais. E outros disseram também o mesmo. Eu queria perguntar outra coisa que não é o tema do dia, mas foi ontem, sobre a anulação da condenação do Sérgio Cabral, que o novo juiz que assumiu a vara da Lava Jato, ele diz que o ex-governador do Rio não teve o devido processo legal garantido por Moro e o Dallagnol, e anulou todas as ações do processo do Sérgio Cabral. Como que você vê isso, Fernando? Olha, eu não li a decisão, mas acho que o juiz foi corajoso e a anulação deve ser justa. Porque, de fato, é o seguinte, minha opinião, a falta de imparcialidade, ou seja, a parcialidade do Sérgio Moro não foi só no processo do Lula, né? Mas aí é o Moro? Acho que não, acho que é o juiz lá do Rio. Não. Não, é Moro. Moro, que foi o juiz da 13ª vara de Curitiba. É o Eduardo Apio, que é o novo juiz que assumiu, que é um crítico da Lava Jato, né, Fernando? Acho que esse juiz está se gabaritando para um dia chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Faço votos que, na sua carreira, haja um dia isso. Mas nós temos um outro juiz que eu quero lembrar, que merece também ser alçado tanto ao Superior Tribunal de Justiça quanto ao Supremo Tribunal Federal, que é o Favretto. Favretto. Que tem estatura para ambos os... E coragem. Estatura, coragem, destemor e conhecimento jurídico. E destemor para aplicar a lei. Portanto, faço só essa lembrança aqui do Favretto. Aliás, vamos trazer o Favretto de novo aqui, né, Dri? Ele veio uma vez, fez uma entrevista sensacional com o Mauro Lopes. Me convide.
Você sabe que o habeas corpus, lembrar que o habeas corpus naquele domingo que pediu a soltura do Lula era do Paulo Teixeira, o Adi Damus, Paulo Pimenta e eu como advogado, né? Portanto, eu tive a honra do Favreto deferir um pedido formulado por nós. Nunca estive fisicamente com o Favreto, falei com ele institucionalmente, mas rendo aqui minhas homenagens a esse juiz, que certamente ainda será reconhecido para as Cortes Superiores e Supremo, quem sabe. O Lula ainda não usou a sua caneta ainda, né? Pois é, né? E já poderia ter usado fora do Supremo, né? Que é, digamos, a alta corte aí. Você acha que já teria espaço para Supremo Tribunal de Justiça, TRFs? Não, veja só, fora o Supremo Tribunal Federal tem uma vaga no momento. Sim. Nós sabemos os cotados, certo? Então, a qualquer momento, nós seremos surpreendidos ou por uma confirmação de nomes já antes falados, ou, quem sabe, por nomes que não foram falados. E quem sabe, pai Fernando, esteja acertando em alguma coisa, não sei, não estou dizendo nada, não tem informação nenhuma. São só energias do outro lado, chegando aqui ao meu ouvido. Para! Estou dando uma entrevista, não está vendo? Bom, isso aí, pai Fernando aí. Mas o seguinte, no Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais, o funcionamento preciso, primeiro, o tribunal, quer dizer, quando vem do quinto constitucional, seja da OAB, seja do Ministério Público, primeiro, cada um dos órgãos vota uma lista sêxtupla, encaminha para o tribunal, o tribunal correspondente vota uma lista tríplice e encaminha ao presidente da República. Portanto, não tem, neste momento, outra lista com o presidente da República. TRFs, Tribunal Eleitoral e também, se está o Dino ao vivo, eu paro imediatamente. Vamos botar o Dino aí? O Dino está falando? O Dino está falando na Câmara, né, Guilherme? Você tem o vídeo aí? Vamos colocar ele um pouquinho aí. Condelanhou. Para encerrar, antes eu via um Estado processando, investigando corrupção de bilhões de reais, e hoje eu vejo o Estado processando, investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação. Não que não deva ser investigado, tudo deve ser investigado, todo mundo deve ser colocado debaixo da lei, mas a questão é a proporção e a gravidade dos fatos. Obrigado, excelência. Eu informo ao senhor que nós continuamos, como mencionei, a investigar escândalos graves e vamos continuar aplicando a lei, com seriedade diferente do que havia no passado. Eu fico muito triste de ver o senhor afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. Eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave o que o senhor acabou de afirmar. O senhor é uma pessoa conhecida. Imagino que pessoas que votaram no senhor perderam a vida, ou familiares dessas pessoas perderam a vida. Então, uma questão sanitária é grave, a vida é muito grave. O senhor tem essa pauta da corrupção, enfim, e eu considero que o senhor deveria pensar em outras corrupções. E conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Em relação aos projetos, aos estudos, faço questão de frisar para não ter mal entendido. É claro que o Ministério da Justiça fez estudos, propostas, ideias várias ao longo desse processo na Câmara, mas projeto de lei não, porque nós respeitamos o trabalho do relator. Então, eu não sei qual é esse projeto apócrifo que o senhor tem nas mãos, certamente não está assinado por mim nem por ninguém da minha equipe. Em relação, finalmente, ao debate sobre a lei é necessária ou não, o senhor fala em ditaduras, o senhor fala em maiores escândalos. Eu acho que, sinceramente, olhando para o senhor, eu acho que o senhor acredita no que diz, o que, a meu ver, é mais grave, porque o senhor realmente
parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. Nosso governo foi eleito pela população, o nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta, faz diplomacia defendendo o Brasil. Não há esse alinhamento. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, de joia, de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo. E o senhor afirma o maior escândalo da história. De onde que o senhor tirou isso? Eu acho que quando o senhor afirma isso, o senhor comprova a necessidade do projeto sobre fake news. Porque isso mostra que, às vezes, há uma ideia de repetir uma mentira para ver se ela vira verdade. Não foi verdade, não é verdade. Todos os casos têm sido julgados pelo Poder Judiciário e assim continuará. Então, assim funciona o Estado Democrático de Direito. Bom, foi dado bastante tempo. E só um minuto, deputado, nós vamos manter aqui a ordem na comissão, sem interrupção. E, ao final, depois que todos os membros e não membros inscritos falarem... agora, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O ministro foi convocado para falar sobre os mesmos assuntos, gente. Visita do Complexo da Maré, prisões dos 8 de janeiro, ligação do PT com o PCC... É a mesma coisa que ele já foi esclarecer em outras comissões. Ele tem uma convocação por dia nas próximas... Uma convocação por semana nas próximas 9 semanas, me disseram. Nossa. Então tá ele acabou de dar uma paulada no Dallagnol. Eu até sugeri um corte aqui. Nossa, pelo amor de Deus. Ele acabou de dar uma paulada que o Dallagnol saiu torto. Falou que Como ele vive uma realidade paralela. 16 milhões de joias, Azenha. De uma joia. E eles nessa convocação, eles também querem saber esclarecimentos sobre retirada dos carros blindados do Bolsonaro 4 dias antes do seu regresso ao Brasil, e também providências adotadas pelo Ministério da Justiça diante do MST, que promoveu ocupações de terras, e também ainda ameaça de violação de prerrogativas parlamentares por meio das redes sociais, e a promessa de invasões de terras planejadas pelo MST. Eles estão aí buscando um novo inimigo aí para... vamos ouvir mais um pouquinho? Aí a gente já volta aqui. Guilherme, pode pôr o áudio. Ele não prevê que a imunidade seja sinônimo de salvo-conduto para mentir, para caluniar impunemente e depois reclamar quando é condenado. Então isso é que deve ser entendido. Deputado não é um semideus, como alguns se julgam. É preciso que se diga isso aqui, nesta casa, diante, inclusive, dos deputados que estão nessa casa. E, senhor presidente, senhora presidente e senhor ministro, eu gostaria de saber do senhor como o senhor encontrou o Ministério, em termos de pessoal, de orçamento, de PRONASSE, as consequências de tudo que foi feito nos 4 anos, inclusive, com incitação da violência e uma violência institucional. E, por último, só lembrar, quando se fala dos quartéis, o perímetro do quartel é atribuição federal, mas é do Exército. Para concluir, senhor, obrigado, deputada Bia. E isso parece que, às vezes, nós precisamos fazer uma cartilhazinha, deputada Bia, a senhora que está há bastante tempo aqui, já foi, fazer uma cartilhazinha para a deputada saber o que pode, o que não pode, o que pode falar, Zenga. Obrigado pela sua presença aqui. Ele tá acabando com o meu documentário, só isso. Muito bem tratado, tenho o maior carinho e respeito pelo Estado do Paraná, o Estado importantíssimo do nosso país. E, como o senhor sabe, fizemos ações concretas de apoio à segurança pública do Paraná, em parceria com o governo do Estado, com a Prefeitura de Curitiba, também outras prefeituras. Atuamos na região de fronteiras, no Paraná, com operações muito vitoriosas, todas as semanas, com apreensão de drogas, de armas ilegais, e vamos continuar esse caminho. O senhor me pergunta sobre o Ministério da Justiça, e eu gostaria de sublinhar 2 aspectos. Primeiro, nós fazemos uma gestão calcada na legalidade, calcada na lei. Esse é nosso parâmetro. E essa é a nossa referência ética de conduta. Infelizmente, houve momentos em que não foi exatamente assim. E também eu destacaria, deputado, sobre a questão da eficiência.
Nós temos um Fundo Nacional de Segurança Pública, e aqui há eminentes deputados e deputadas de vários estados. Nós temos ainda muitos recursos represados nos estados, e é muito importante que os estados consigam despender esses recursos. Quando nós chegamos ao Ministério, eram mais de 2 bilhões e 400 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, mais 1 bilhão do Fundo Penitenciário. Nós estamos falando de 3 bilhões e 400 milhões de reais que poderiam e deveriam estar girando nos estados, mas que foram indevidamente... Daqui a pouco a gente volta com o Flávio Dino, que está dando aí mais um show, né, na Câmara. Se tiver algum embate, né, porque esse Dallagnol é importante. Dallagnol foi em cima da hora, hein? Precisa dar uma olhada, depois se a gente recupera, se foi bom, aí o Guilherme pode olhar com o Kim, que ele... É bom do Flávio Dino é que quando pega esses caras, ele estraçalha, né? Não teve corrupção no governo Bolsonaro, não, só teve uma joiazinha de 16 milhões e meio. Eu vou passar para o Fernando se despedir, mas antes vou pedir para ele comentar já na sua despedida, Fernando, sobre essa questão do acesso aos áudios das sessões secretas do Superior com as forças Tribunal. da gravidade. Foi eu que bati aqui. Desculpa. É que eu vi o Kim ali, eu vi o Kim brigando com o Boulos. Dois comentários rápidos. Primeiro, eu queria fazer um alerta aqui que eu tenho feito nas entrevistas sobre essa questão do MST. Nós vimos a Lava Jato ser utilizada como instrumento político para prisão, desmantelamento do mundo político, prisão do Lula e etc. Com a perda do governo federal e o desmantelamento de parte da Lava Jato, nós estamos vendo uma tentativa de se apropriar de uma CPI com poderes do judiciário, que a CPI pode convocar testemunhas, pode fazer busca e apreensão, pode fazer interceptação telefônica, ou seja, tem poderes de judiciário para cima do MST, o que é gravíssimo. Mas mais do que isso, nós vimos o Bolsonaro ser recebido em parte do mundo agrário fascista. Então, e ao mesmo tempo, em certos estados, os governadores são bolsonaristas, o que podem utilizar as suas forças policiais estaduais na repressão ao MST. Então, é preciso criar um alerta, o Supremo Tribunal Federal precisa imediatamente trancar essa CPI, certo? E criar um alerta, porque daqui a pouco, do jeito que vai, nós vamos ver homicídios de pessoas ligadas ao MST e pode ter um nível de crescimento acirrado disso. Então, só um alerta para que a gente não demore 6 anos, como demorou 6, 7 anos a questão da Lava Jato. Quanto aos arquivos, a gente pode falar depois com mais calma. O blog do portal vozhumana.com.br vai emitir hoje ainda uma nota demonstrando que o Superior Tribunal Militar continua ocultando arquivos que foram ocultados durante o regime de 64, ou seja, o presidente disse que os arquivos estão abertos, não corresponde à realidade, e também sobre a afirmação do presidente de que não tem prova que os militares cometeram tortura em 64. Por favor, as Forças Armadas precisam pedir desculpas e se engrandecer pedindo desculpas sobre seus erros. São só esses 2 detalhes para que eu não saia sem fazer em sinal de protesto. Agradeço o convite e estarei sempre à disposição. Muito obrigada, Fernando. Até a próxima. Boa tarde para você. Salve, Fernando. Tchau. Eu tô para entrar aqui com um bonezinho uma hora, hein? Preciso fazer eu também. Tô esperando o Rová emprestar um. Ele tem coleção, viu, Fernando? Eu também. Eu quero emprestado. Eu também. Tem Panamá também aqui que eu comprei, preciso vir um dia desse. Um abraço, pessoal. Um abração. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma,
na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.